no telão, Rondonópolis, a maior cidade do interior, de um povo guerreiro, trabalhador, de história e que também tem uma economia forte, uma cidade vibrante. E a gente vai exibir a partir de hoje 5 reportagens especiais falando um pouco mais sobre Rondonópolis. Domingo, aniversário de emancipação política e administrativa. Na primeira reportagem da nossa série especial, começa hoje, quinta, sexta, segunda, terça e quarta-feira da semana que vem, você vai conhecer um pouco mais das origens de Rondonópolis. Bora! Nos últimos 12 anos, Rondonópolis ganhou quase 50 mil novos moradores. Foi o que mostrou a prévia do censo do IBGE, divulgada no ano passado pelo governo federal. Em 2010, eram um pouco mais de 195 mil habitantes. Em 2022, quase 245 mil. É como se na última década, Rondonópolis ganhasse por dia 11 novos moradores. E reforça o título de maior cidade do interior de Mato Grosso. Se você comparar com o comércio de uma cidade importante, ela é a esquina mais valorizada, né, do centro-oeste brasileiro, talvez. Ela é uma esquina muito importante e, se não a mais, mas uma das mais importantes do centro-oeste brasileiro. Mas para a gente entender o que atraiu tantas pessoas para Rondonópolis e como a cidade se preparou para o futuro, é preciso primeiro fazer uma verdadeira viagem no tempo. Dá para acreditar que a travessia do Rio Vermelho já foi feita com balsas? Pois é, estas fotos têm mais de 60, 70 anos e são relíquias, preservadas no acervo desta historiadora. Hoje, Rondonópolis de emancipação são 70 anos, né? Mas de fundação é desde 1915. Né? Então, assim, a história que a gente conseguiu pesquisar por meio de antigos moradores é que em 1902 chegaram os primeiros moradores brancos, já haviam as tribos de índios, as aldeias Bororo aqui na região. Segundo pesquisadores, principalmente o Denis Vialu, que é de uma missão franco-brasileira, há cerca de 5 mil anos já há presença aqui na região de povos indígenas. Né? De pronto o que nós temos são os povos Bororo, né, que estão desde aquela época, continuam aqui pertinho da cidade, tem a aldeia Tadarimana. Então, em 1902 seriam chegados os primeiros moradores brancos goianos, vindos de Palmeiras, de Goiás, e teria vindo o seu Manuel Conrado, junto com uma mulher, teria ficado ali às margens do Rio Vermelho, e logo em seguida veio o irmão dele, que era o seu José Rodrigues, que havia perdido as eleições lá em Palmeiras, em Goiás, e teria vindo para cá procurando um meio de se firmar novamente como um ser político, né? E ele tinha 11 filhos, então ele veio já com os filhos, né? Já tinha até algumas noras, e precisava de ter uma... Naquela época a educação era algo muito importante para as pessoas, ele como político, e aí ele teria trazido um professor, né, junto ao professor João Caetano, que atendia os filhos e as pessoas que precisassem, as crianças. E aí, então, em 1915, o professor teria falecido e ele precisava de uma escola, de um professor, pelo menos, né? Ele teria ido a Cuiabá com os filhos. E é interessante que, segundo o relato da nora dele, ele ia a cavalo e aí tinha que levar uma vaca junto para ir tirando leite, para ir alimentando, porque demorava muitos dias, né? E aí, para descer a Serra de São Vicente, ela dizia, assim, se é verdade ou não, mas ela comentava, que eles tinham que amarrar os pés dos cavalos e rolá-los em alguns lugares para não quebrar a pata, né, o pé do cavalo. Enfim, ele vai e consegue
com o governador, o Joaquim Augusto Costa Marques, na época, que designasse um professor para cá, mas era preciso criar uma escola. Para criar a escola era preciso criar o povoado, né? Então, em 10 de agosto de 1915, foi criado o povoado do Rio Vermelho e a Escola Mista do Rio Vermelho. Então, veio o primeiro professor daqui, se chamava Dorico Leocádio da Rosa, que inclusive é nome de uma escola aqui da cidade. E aí, então, o povoado ele começa a tomar forma, né? Era povoado já, e mais famílias vieram para cá. Na época, segundo os depoimentos dos pioneiros, a terra era mais fixar no lugar e tomar posse, e depois requerer ao Estado. Então, não havia compra de terras, havia um requerimento para se ter essas terras. Então, vem mais famílias para cá, e em 1918 houve o traçado de linhas telegráficas em nível nacional. Marechal Rondon comandava essa expedição, e quando chega aqui perto de Rondonópolis, o Marechal Rondon teria voltado ao Rio de Janeiro e Otávio Pitaluga ficou no comando das linhas telegráficas. E a pedido do seu Zé Rodrigues, que era esse líder político daqui na época, né, ele teria mudado o trajeto das linhas telegráficas, que passaria em Naboreiro, passando por aqui. E aí, então, para o Marechal Rondon aceitar essa mudança, teria entrado com o pedido na Assembleia Legislativa de mudar o nome de Povoado Vermelho para Rondonópolis. Então, a história de Rondonópolis, ela se oficializa com esse nome em 1918, quando Rondonópolis é elevada à categoria de Distrito de Santo Antônio do Leverger. Em homenagem ao Marechal Rondon. Em homenagem ao Marechal Rondon. Ela vive o boom na década de 70. É aí que já a cidade que ela dispara economicamente. Isso. E aí, para que ela chegasse a uma emancipação, né, só rapidamente, o posto telegráfico atrai mais pessoas, mas aí em 24, com a criação do município de Poxoréu, Rondonópolis começa a perder os moradores para lá, né? Muitos moradores vão, tanto é que em 30 o cartório de paz aqui do distrito vai também para Poxoréu. Então nós passamos a ser, a partir de 1930, distritos de Poxoréu, né? Distrito. E aí então, praticamente de 30, uns 16, 17 anos, ficou um povoado, um distrito pequeno, né? Ligado a Poxoréu, dependente de Poxoréu. Em 47, né, dentro do projeto da Marcha pro Oeste, tem uma companhia, a Companhia Noretama, promove a venda de terrenos aqui próximo da cidade, onde hoje é a Vila Paulista, e teria trazido para cá 50 famílias de paulistas. Então aí sim, aí vai ser um outro marco interessante na história do distrito de Rondonópolis, agora pertencendo a Poxoréu, mas tem uma figura que entra em cena aí que é bastante interessante. Aliás, duas figuras. Dom Vunibaldo, que era bispo da Chapada dos Guimarães, aqui pertencia como prelazia, como na época prelazia, a Chapada e como distrito a Poxoréu, né? Vive nessa dicotomia aí. E aí em 47, com essa vinda dos colonos para a Vila Paulista, Dom Vunibaldo traz algumas freiras para São Lourenço de Fátima, em 47, e 49 para Rondonópolis. Então, tem até uma fala da irmã Teresa Marangoni, que com a escola, aí o distrito deslanchou, né? Porque aí as pessoas que moravam nos sítios próximos, e aqui é uma região de minifúndios, né? São pequenos sítios, colônias, muitas colônias tinham sido criadas, né? Então tem a colônia de Mata Grande, a colônia de Rondonópolis, a colônia de Campo Limpo. Então eram colônias onde tinha, segundo o depoimento do padre Miguel, de 100 a 150 famílias, cada família numerosa, né? Então havia muita gente. E em 51, com a construção da ponte, porque um outro entrave era o rio. Né? Como chegar aqui? Era por balsa, né? Desde o início, sempre por balsa. Em 42 tentaram fazer uma ponte de madeira e veio uma enchente, levou a ponte. Mas em 51, aí se tem a construção da ponte. E com a ponte, então, facilitou o comércio, facilitou a vinda de mais pessoas para cá, né? E aí, em 53, a gente teve a emancipação do município. Chegando a 70, quando o governo federal lançou um novo programa e aí a cidade... Isso.
Aí na década de 70, então 60, Rondonópolis é conhecida como a capital do algodão. 70, né, mais ou menos em termos de décadas, 70 a capital, a Princesa do Leste, né, produção de arroz. E nesse período com o projeto, né, nacional, dentro do Programa Nacional de Integração Nacional, é criado o Prodoeste, que era o Programa de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste. Né? E facilitava muito a aquisição de grandes extensões de terra. Né? É justamente um período em que a gente fala assim, que Rondonópolis se insere no contexto capitalista de produção, que é o pensar grande, né? É a vinda de colonizadoras e de grandes proprietários, né? Começam os latifúndios aqui na região, acontece a mecanização do campo, um êxodo rural, né? Então aí vai ter a criação, por exemplo, em 50 a criação de uma vila, a primeira vila operária, que vai ter uma característica assim bem ligada a esse êxodo, que vai acolher essas pessoas que eram expulsas pela mecanização e pela chegada do latifúndio também. Né? Então, 70 começa uma outra Rondonópolis. Conhecer sua história, entender seu DNA como comunidade, olhar e planejar o futuro. O meu slogan é humana, inclusiva e cidadã. E nós vamos mudar possivelmente o ano que vem nosso slogan para pronto para o futuro. A cidade desenvolveu muito esses tempos, cresceu muito. E cada dia está crescendo mais, né? Isso é muito bom para Rondonópolis, né? E para o povo rodonopolitano. Não só o povo rodonopolitano, né? Que tem muita gente que vem de fora, né? E a cidade cresceu, se desenvolveu, né? E aí fui descobrindo a cidade, conhecendo oportunidades e conquistando algumas áreas de trabalho que a gente desenvolveu dentro do município e trouxe muitas conquistas para a minha vida. É uma cidade onde eu nasci, eu tenho uma grande simpatia pela cidade, uma cidade muito acolhedora, muito boa de viver. Não, aqui o local que nós convivemos aqui, principalmente um local, Mato Grosso, é uma turma, é um lugar muito bacana. Lugar de todo mundo viver, sossegado. Esta foi a primeira reportagem da nossa série especial sobre Rondonópolis. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a economia de Rondonópolis. Você de casa, sabia que em Rondonópolis está sendo construído o maior edifício do centro-oeste do Brasil, o terceiro maior do Brasil. É o terceiro, é o maior do centro-oeste, maior edifício do centro-oeste, terceiro maior do Brasil e um dos maiores da América Latina. 60 e alguma coisa. 60 e poucos andares, tem um shopping. Junto, é residencial. Amanhã, calma. Amanhã você vai entender a força econômica de Rondonópolis.